professora Karina, né, coordenadora do curso de nutrição, professor André Davim, Laís pelo aceite, né, em nome do curso de nutrição e do UniRN, por terem aceitado em participar do WebUni, né, hoje nutrição está comandando, né, hoje o segundo WebUni da nutrição, com um tema extremamente importante e relevante, né, no contexto, acho que no contexto de uma forma integral, né, do ser, acho que é extremamente importante a gente estar discutindo essa temática, e informar todos os alunos que a extensão vai estar fazendo, dando todo o suporte pelo chat, então, por gentileza, preencha um credenciamento online, né, que a gente vai estar disponibilizando, e ao final desse momento a gente também vai estar disponibilizando um questionário de satisfação para que vocês possam estar dando um feedback para a gente a respeito dessa ação. A atividade está sendo gravada, né, a gente vai disponibilizar no YouTube do UniRN, para que todo mundo possa ter acesso posteriormente a esse debate e essa temática. A gente agradece mais uma vez, passa para a professora Karina e professor André Davim e Laís. Muito obrigada, gente, bom momento. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, pessoal, quem está aí do outro lado. Nossa webinar de hoje, né, com um tema importantíssimo, né, como disse Mariana, que é o impacto da microbiota intestinal na relação cérebro-intestino, né, com o nosso professor André Davins, que todos já conhecem, né, e a nutricionista Laís Trindade. Laís é ex-aluna nossa do curso de nutrição, é nutricionista, ela tem o consultório, né, Laís, dela, e coach também, né, Laís? Coach, né, também. Então, assim, tem uma vasta já experiência nessa área de nutrição funcional, e aí vamos compartilhar com elas essa experiência. E aqueles que tiverem alguma dúvida em relação ao tema que vai sendo explanado, é só usar o chat e faz as suas perguntas, que eu vou enviando essas perguntas para eles, ok? Pode começar, Thaís. Ok. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Karina, o convite, né? Sempre, para mim é sempre uma honra, né, participar de qualquer evento da instituição, né, que eu me formei, na minha segunda graduação, nutrição, e compartilhar, assim, esse tema, né, que é extremamente relevante, importante. Eu trabalho, né, professor André já praticamente, eu acho que todos conhecem aqui, mas como a Karina falou, sou nutricionista, eu trabalho com a parte da nutrição funcional, comportamental, e quando eu recebi esse convite, né, quando o André falou comigo que a Karina tinha conversado com ele, eu logo pensei nesse tema para a gente tratar aqui, em virtude da relevância, né? E também tem tudo a ver com o momento atual que a gente está vivendo, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês com relação à ansiedade, né? A depressão, enfim, existe sim uma relação aí bidirecional entre cérebro-intestino e intestino-cérebro. Quer falar alguma coisa, Moura? Não, só agradecer, dar boas-vindas a todo mundo, parabenizar o núcleo de extensão por essa iniciativa. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente difundir ciência e eu acompanho. Vejo que tem aí nos diversos cursos esse webinar. Parabenizar a Karina também pela iniciativa. E vamos lá, vamos debater ciência que as pessoas precisam entender a importância, a relevância da ciência, principalmente no momento que o mundo, né, tá passando. A gente, mais do que nunca, precisa mostrar para as pessoas o quão relevante é a ciência nesse contexto, né? Então, pode começar aí, amor, a gente vai discutindo. Então, gente, muito obrigada a presença de todos vocês, né? E como a Karina falou, qualquer dúvida vocês enviam pelo chat, que a gente vai tão logo seja o momento, né? A gente vai tirando a dúvida de vocês. Bom, primeiramente, é aquela história, tudo a gente tem que começar pelo início, né? Como é que iniciou nessa questão da microbiota intestinal? Né? Iniciou com o projeto Microbioma em 2007, então vejam que é algo recente, né? Porque através desse projeto foi possível amplificar o material genético de bactérias vivas ao longo do trato gastrointestinal, e aí começaram a observar qual seria a relação, né, de uma microbiota saudável ou uma microbiota em disbiose, que a gente vai falar aqui um pouquinho também para vocês, qual era a relação da microbiota com o cérebro e com outras doenças também. Aqui o nosso foco vai ser realmente a questão comportamental, né? Então, isso
se deu em virtude de quê? Das bactérias intestinais e os seus metabólitos, que a gente vai entender um pouquinho. Porque, na verdade, o que é a microbiota? A microbiota é uma comunidade de micro-organismos associados a um ambiente específico. E, nesse caso, a gente está falando da microbiota intestinal, né? Então, é um conjunto de micro-organismos presentes no nosso intestino. E essas bactérias intestinais, elas produzem, né, através da metabolização de alguns compostos, os metabólitos, que a gente vai entender a relação de tudo isso com o cérebro. E quais são as funções da microbiota intestinal? Ela tem diversas funções. Eu trouxe aqui 4 principais, né, que ajudam o sistema imune intestinal a amadurecer, tem um papel protetor importante na defesa contra patógenos invasores. A gente vai ver ao longo no decorrer aí dessa 1 hora que a gente tem para conversar sobre isso, que existe uma relação muito íntima entre a microbiota intestinal, sistema imune, o sistema endócrino e o sistema nervoso central. Tá? Então, é por isso que é tão importante trazer esse tema, né? Fornece também um suporte nutricional ao organismo hospedeiro. Exerce função metabólica com destaque para a capacidade enzimática e eu destaquei esse aqui, a produção de neurotransmissores, que é justamente em razão disso é que o intestino é chamado, né, de segundo cérebro, né, em razão disso, de realmente ter uma produção de neurotransmissores que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, isso é uma microbiota intestinal saudável, certo? E é o que se espera dela. E a disbiose? O que é essa disbiose? Né? É um estado, pessoal, no qual essa microbiota ela produz efeitos nocivos, né, para o hospedeiro. Através de quê? Existe uma mudança quali e quantitativa na própria microbiota intestinal. Ou seja, existe uma mudança nas bactérias, nossa microbiota ela é povoada, né, por micro-organismos, principalmente as bactérias. E aí, quando existe a disbiose, existe um desequilíbrio tanto na quantidade como na qualidade dessas bactérias, né, que são as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Né? Ou seja, as gram-positivas são as benéficas e as gram-negativas são as que causam, né, alguns efeitos nocivos. Né? Também em razão da mudança em sua atividade metabólica. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o metabolismo do triptofano e aí esclarece mais isso daqui. E também uma mudança em sua distribuição do trato gastrointestinal. Ou seja, bactérias que devem ficar, por exemplo, no intestino delgado ou no intestino grosso, elas se translocam, elas povoam, né, órgãos que na verdade elas não deveriam ir, tá? Então, isso aqui é a chamada disbiose, é quando existe esse desequilíbrio na microbiota intestinal. E aí vamos evoluir. Quais são os fatores que influenciam a microbiota intestinal e suas consequências? Vamos entender aqui o que esse artigo ele traz, né, a disbiose e o sistema imune, especificamente falando sobre isso. E o que é que a gente observa aqui? Ó? Uma microbiota saudável e aqui uma microbiota em disbiose. Né? E o que é que influencia esses dois, se você está com a microbiota saudável ou se você está com a microbiota que não é saudável, ou seja, disbiose? A infecção ou inflamação, a nossa dieta, ou seja, a dieta, os estudos são bem categóricos dizendo o seguinte, que a dieta de padrão ocidental, ou seja, a nossa dieta, que é o que? Rica em açúcar, em gordura saturada, em produtos, alimentos ultraprocessados, né? Isso traz um malefício para a nossa microbiota. A utilização de xenobióticos, ou seja, aqui está representado por remédios, né, antibióticos, mas os xenobióticos, por exemplo, também a poluição do ar, né, a nossa alimentação também, a questão da higiene também é extremamente importante para constituir essa microbiota saudável ou não saudável, e aqui a genética, né? Mas perceba que a genética a gente não tem como mudar, mas veja os fatores ambientais, ou seja, os fatores externos, né, que até o professor André, ele fala muito bem sobre isso, essa parte da genética com relação à depressão,
né? E aí os fatores ambientais, ou seja, os fatores externos, que são fatores que a gente pode controlar, né? E como influencia a saúde ou não da nossa microbiota. E aí, quando a gente tem uma microbiota em desbiose, né, existem vários malefícios, e veja os órgãos que são atingidos com essa microbiota não saudável, né? A questão do cérebro, que é o que a gente vai falar aqui, né? Esse artigo ele cita especificamente o estresse, a questão do autismo, né? A esclerose múltipla e também a depressão. Mas veja que atinge os pulmões, né, o fígado, o tecido adiposo, olha aqui a questão da obesidade, das doenças metabólicas, né, a questão do intestino e também as doenças sistêmicas, né, o diabetes tipo 1, a aterosclerose não é o assunto de hoje, mas está muito relacionado, né, a aterosclerose com a disbiose e a artrite reumatoide. Tá? Então veja como influencia. Né? Esse artigo aqui, ele traz justamente essa conexão entre o estilo de vida, a microbiota, e os sinais metabólicos e imunológicos. Ou seja, o nosso estilo de vida, né, que é o quê? Um padrão de dieta ocidental, né, as dietas de cafeteria, que os artigos denominam também como sendo dieta de cafeteria, que é o quê? Bebidas açucaradas, né, como refrigerante, doce, produtos industrializados, como eu falei, a questão da higiene e da qualidade da água, né? A questão, gente, que hoje, por exemplo, as famílias estão mais reduzidas. E isso é porque assim, o tema microbiota é muito amplo, né? Então, hoje a gente está falando aqui com relação ao cérebro, mas a nossa microbiota, ela recebe influência, por exemplo, se eu nasci de parto normal ou de parto cesárea. Se minha mãe me amamentou exclusivamente até os 6 meses de idade, por exemplo, ou se no meu ambiente familiar eu tenho irmãos, eu tenho cachorro. Por quê? Porque tudo isso, o contato, influencia em nossa microbiota. Então, hoje, né, as famílias estão mais reduzidas, isso também influencia. E a questão dos antibióticos, né? Veja que é uma verdadeira engrenagem, né? Aqui nós temos o estilo de vida, ou seja, que vai influenciar a nossa microbiota, que influencia os sinais metabólicos, né? E também a nossa imunidade e sinais inflamatórios, ou seja, sinais de inflamação. Vamos lá, vamos prosseguir. E aí a gente começa a afunilar para que a gente comece a falar sobre o cérebro. Né? Esse artigo especificamente, ele fala, né, sobre o metabolismo do triptofano pela microbiota intestinal. Né? Que realmente o triptofano, a serotonina, né, 95% da nossa serotonina, ela é sintetizada em nosso organismo. Mas vamos entender aqui o que é que essa figura ela quer nos dizer. Né? O metabolismo do triptofano pela microbiota intestinal, existem 3 vias, né, que ele pode aí circular, que pode acontecer nessas 3 vias. Né? Vamos entender aqui. A rota do indol, tá? A rota da quinurenina e a rota da serotonina, certo? Então, aqui estão essas vias, e aí eu quero que você chamar a atenção para esse caminho microbiano. Porque o caminho microbiano é justamente esse aqui que está em azul, que o metabólito AIDO é uma enzima, certo? Que vai metabolizar o triptofano, que vai converter o triptofano, né? O metabólito final dessa via IDO é chamado da quinurenina, é justamente o ácido quinurínico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o que é que ele causa no nosso cérebro, tá? Mas vamos entender aqui passo a passo com calma. E aí tem essa outra via também, que é a via chamada a via do indol, né? Que ela é extremamente... Todas essas vias, que fique bem claro, todas essas vias elas são extremamente importantes quando elas estão em equilíbrio, né? Agora, quando a nossa microbiota ela está em disbiose, aí é onde começam os problemas. Por quê? Porque em vez do triptofano, por exemplo, ele vem a rota aqui da serotonina, né? Que é o triptofano, é um precursor do neurotransmissor serotonina,
e também da melatonina. Em vez de quando a pessoa está em desbiose, essa rota ela é minimizada, né? E a rota principal, quando a pessoa está em desbiose, é essa da quinurenina. E esse ácido quinurínico, que a gente vai ver mais à frente, ele traz malefícios para o nosso sistema nervoso central. Laís, Oi. Laís, só uma dúvida. Como é que as pessoas podem reconhecer que está em desbiose? Bom, existe um formulário, né, que a gente preenche porque, na verdade, o que é que acontece? A gente não pode fazer, só o médico pode prescrever exames, né, para observar realmente a microbiota. Com relação à nutrição, existe um questionário que a gente faz com o paciente de diversas perguntas. Quem tiver interesse, Karina, eu posso até disponibilizar para vocês, né, para vocês passarem para as pessoas que estão assistindo, que é um questionário que tem várias perguntas. Esse questionário, ele pergunta desde do como é que a pessoa, né, qual foi o parto, se foi parto normal, parto cesáreo, por quê? Se a pessoa chega no nosso consultório, né, se queixando, né, de dores na região abdominal, porque muitas vezes a pessoa não sabe identificar muito bem, né, como é essa dor, mas ou se essa pessoa é muito constipada, ou se essa pessoa é diarreica, também tem muita relação. Então, tem algumas perguntas que a gente vai fazendo para o paciente e que ele vai nos relatando, mas, por exemplo, existe muita relação com a nossa microbiota com alguns problemas de pele. Então, isso é um sinal, né, para o profissional. A gente vai observando ao longo da consulta, né, dentre os sinais e sintomas, que também a pessoa vai relatando, para que a gente possa fechar. Na verdade, a gente não fecha o diagnóstico de desbiose, porque isso aí só é feito realmente com um exame que é passado por um médico. Mas isso nos dá muitos indícios de que realmente aquela pessoa ela está com alguma disfunção na microbiota. É um questionário com uma pontuação, é isso? Exatamente. Que só tem uma pontuação e o exame é de imagem? O exame não, o exame é de imagem não. O exame é de histológico. Histológico, isso, certo. Histológico, é que estava faltando a palavra. Exatamente, é um exame histológico. Ok, era só uma curiosidade. Na verdade, a nutrição funcional, a gente tem um questionário, mas esse questionário especificamente, que também é com pontuação, esse questionário especificamente de desbiose, ele já é um protocolo bastante utilizado. Na nutrição funcional, a gente usa a teia de conexões intermetabólicas, que a gente observa, de verdade uma teia. Por quê? Porque o paciente, a gente tem que olhar para o paciente de forma sistêmica, né? A gente tem que observar, inclusive, a questão da mente, do equilíbrio, né? Por quê? Porque está tudo interligado. A gente não tem mais como, hoje, cuidar da alimentação do paciente só vendo exames, né? Analisando ali, fazendo a avaliação de bioimpedância e fazendo uma dieta. A gente precisa ir muito mais além, que aí esse é um questionário que nos ajuda na prática clínica. Anderson Oliveira, ele está perguntando se há alergia, pessoas que têm alergia a alimentos, ela pode ter a desbiose, desregular a microbiota. Sim. Isso é comum. É bastante comum. Inclusive, só que aí a gente não sabe qual é o que vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha, né? A gente sabe o seguinte, que uma pessoa que ela apresenta hipersensibilidades alimentares é sim um indicador de como está a microbiota dela. Porque existe uma frase, né, que é bem célebre, que é: você é o que você come, e na verdade não. A gente é o que come, né, o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve e o que a gente excreta. Né? Então, a gente precisa observar, por exemplo, às vezes você pode... Aí vem a questão da diferença, né, entre alergia e hipersensibilidade. Mas um dos protocolos
com relação à microbiota intestinal, para que a gente regule essa module, né, na verdade, para que a gente module essa microbiota intestinal do paciente, é observar quais são as hipersensibilidades alimentares que ele apresenta. E a gente vai retirar alguns alimentos, né, e aí trabalhar a questão do probiótico, né, a questão do ômega 3, que eu vou falar mais adiante, desse manejo nutricional. Ok. Obrigada. Ok. E aí, vamos lá. Vamos aqui entrar nessa questão bem específica agora, né, sobre o intestino e cérebro, ainda com relação ao metabolismo do triptofano. Tá, gente? Aqui é só para vocês verem, né, que realmente existe sim uma ligação, né, entre o intestino, né, com o sistema nervoso central. Aqui a questão do triptofano, ó, as vias que eu falei para vocês, a via do indol, certo? Que essa via do indol, quando está tudo equilibrado, ela é bacana, ela é satisfatória. Por quê? Porque, veja, ó, triptofano, aí vem essa via do indol, né? Que vai acabar na secreção de quê? Do GLP-1. Esse GLP-1, ele está bem relacionado com, por exemplo, a diminuição do apetite, tá? Veja como está tudo interligado. O triptofano, ele também pode, essa segunda via aqui, a daído, que eu falei para vocês, né? Que vejam aqui, ó, que ele chega no sistema nervoso central e o metabólito dele é justamente o ácido quinurínico, né? Que aí vai causar alguns efeitos, né, no cérebro. Moura, quer falar um pouquinho aqui? Que é justamente efeito neurotóxico. Então, o papo tá tão agradável que eu tava aqui empolgado, fazendo até umas anotações interessantes. Então, primeiro é saudar todo mundo que está aí presente nessa sala virtual, né? Os agradecimentos já foram feitos, a Mariana, a professora Karina também. E aqui é o seguinte, o meu papel aqui é relativamente simples em falar da questão do cérebro. Primeiro que por essa via, né, fica muito claro nesse artigo, é um artigo científico, né, recente, de 2018, mostra exatamente o quanto, dependendo da rota ou da via, né, metabólica que o triptofano ele passa, ele pode gerar algumas substâncias que são produtos metabólicos dessa via bioquímica que são neurotóxicos para o sistema nervoso. E aqui eu não consigo, amor, pontuar aqui, tá? Mas com o cursor, porque o comando aí tá contigo. Mas aqui o que é interessante? É o que eu quero falar até para começar a introduzir essa questão do sistema nervoso, do cérebro nesse contexto. É informar para as pessoas que, primeiro, todas as vezes que se fala em triptofano, o triptofano é um aminoácido, né? Que é fruto, tá? De uma ingesta de proteína, é um aminoácido, então, ou seja, é um monômero de uma cadeia polipeptídica, que seria o polímero. E esse triptofano, ele é o precursor, é a matéria-prima para a síntese de serotonina. Seja a serotonina, que é produzido pelas células intestinais, chamadas de enterocromatins, ou produzida pelos próprios neurônios em nível do sistema nervoso central. Então, o triptofano é essa matéria-prima, né? Então, é esse precursor. E o que acontece? Para vocês só terem uma ideia de como a ciência ela é muito volátil, ela evolui o tempo todo, até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, não se sabia nem que o intestino tinha células secretoras de serotonina. Até que isso foi bastante, à época, questionado pelos primeiros pesquisadores que começaram a comprovar em modelos animais que o intestino tinha células secretoras de um neurotransmissor, que é a serotonina. Até que foi comprovado cientificamente, e o que já foi um grande ganho para a ciência, porque até então se imaginava que a serotonina era um neurotransmissor exclusivamente produzido por neurônios do sistema nervoso. Num segundo momento, e aí um pouco mais recente, foi descoberto que algo em torno de 90% de toda a serotonina que é produzida, desse neurotransmissor, que é a serotonina, que está foi percebido, né, nesses estudos, foi mostrado que algo em torno de 90% desse neurotransmissor era produzido por células intestinais, o que foi um grande boom na ciência, porque até então não sabia que existia. Depois a gente viu que existia, depois a gente viu que a grande maciça maioria desse neurotransmissor era produzido
pelas células intestinais. E hoje os estudos mais recentes já falam em 95%, né, de toda a serotonina seja produzida pelo intestino, ou seja, uma pequena fração de 5% seria a serotonina que é produzida em nível do sistema nervoso central diretamente pelos neurônios. Né? Então, essa rota é uma rota interessante que mostra exatamente uma que vai aí, amor, em direção ao 5-HT, tá bom? Ou seja, essa aqui, né? Eu quero primeiro para essa do lado, que vai para os neurônios da submucosa. Isso, exatamente. Aqui então, é quando é metabolizado, quando é sintetizado pelas células, né? Cromafins, isso. As células, essas células intestinais, então, elas pegam o triptofano como essa matéria-prima e elas entram numa rota no qual se produz a serotonina que vai atuar exatamente sobre os próprios neurônios, tá? A absorção, digestão dos nossos nutrientes. Tinha parado para vocês? Sim, tinha parado, mas retornou. Retornou? Retornou. Pronto, joia. Então, isso aqui é uma via. Então, essa via aqui é que explica que o triptofano que está lá no intestino, absorvido pelo intestino, entra numa rota no qual, por esse triptofano, ele é transformado, né, é sintetizado como um precursor numa molécula de serotonina, e que essa própria serotonina é utilizada pelos neurônios do sistema nervoso entérico. Isso. E para ficar claro, para quem já passou pela anatomia, que quando a gente fala de sistema nervoso entérico, é como se fosse um sistema nervoso independente, tá? Então, a gente tem um sistema nervoso entérico e dentro dele, na composição, a gente tem o plexo mioentérico, que é esse conjunto de inervação que faz com que os intestinos, né, e os órgãos do trato intestinal tenham motilidade, tenham movimento e tenham certa independência de um comando central do cérebro. Então, essa aqui é uma via importante, uma via no qual se sintetiza serotonina para uso exclusivo do próprio sistema nervoso entérico. Isso. Essa outra via, que é essa que vem para cima, aqui. Tá? Isso. Vocês estão vendo que ela sai do intestino e o que acontece? Ela tem acesso ao sistema nervoso central. Mas o que acontece? Também foi mostrado, pós esses estudos com a descoberta dessa serotonina produzida em nível intestinal, que a serotonina, não o triptofano, mas a molécula de serotonina, tá? ela é incapaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, nós temos quem também já passou pela neuroanatomia vai lembrar que nós temos os astrócitos, que são as macróglias, ou células da glia grande, que tem um arranjo junto com os vasos no nosso sistema nervoso que a gente chama de barreira hematoencefálica. E pelo tamanho da molécula, pelo peso molecular da serotonina, ela, por via sanguínea, ela não consegue ter acesso ao sistema nervoso central, porque a barreira hematoencefálica é uma barreira seletiva e, em função do tamanho da molécula, do peso molecular, impede a chegada dessa substância ao cérebro. Mas como é que esses 5% de serotonina que é produzida pelo cérebro ocorre? Primeiro que nós temos uma via muito importante, que daqui a pouco a gente vai projetar aí na apresentação, que grande parte dessa serotonina que é produzida no intestino, tá? Que não consegue chegar ao cérebro, ao sistema nervoso, via corrente sanguínea, porque não ultrapassa a barreira hematoencefálica, ela chega por terminações nervosas aferentes do nervo vago e também por terminações aferentes da medula espinal. Então, isso é uma forma que a molécula, tá, maior, ela consegue chegar ao sistema nervoso. E esses outros 5% que são produzidos pelos neurônios do sistema nervoso central se dá exatamente pelo triptofano que chega até o nosso tecido nervoso. Então, o triptofano chega, que é uma molécula menor do que a serotonina, e lá no nosso cérebro, os nossos neurônios, tá, das vias serotoninérgicas, eles produzem essa própria serotonina. Mas um dilema para muitos pesquisadores à época era saber que esses 5% que eram produzidos no cérebro não eram suficientes para todos os circuitos serotoninérgicos, e eles sabiam já que essa serotonina não chegava até o sistema nervoso central, porque a barreira hematoencefálica impedia. Então, eles não iam pela corrente sanguínea. E aí começaram os estudos para tentar entender
como essa molécula de serotonina produzida no intestino chegava a atuar em nível central. E aí foi quando foi descoberto, por essas aferências sensitivas vagais e também da medula espinal, e foi quando surgiu esse primeiro termo, eixo cérebro-intestino, que hoje, nos estudos mais recentes, e aí parabenizar a Laís, que fez toda a apresentação desses slides para a gente, e aí vocês veem que tem os artigos mais recentes, todos em revistas de ponta, e hoje, nos estudos mais recentes, eles já falam de eixo cérebro, intestino, microbiota. Exatamente. Porque, na verdade, e eu concordo, eu sou dessa teoria. Também. Por quê? Porque aí a gente teria o eixo mais completo. Por quê? Porque a gente sabe que é a microbiota que interfere na produção dessas células, dessas moléculas que são produtoras no intestino, porque essa microbiota é intestinal, e ela entra num eixo nervoso que comunica com o cérebro. Então, o mais correto seria esses eixos cérebro, intestino, microbiota. E só acrescentando também, já que a gente está falando num nível de profundidade, num nível acadêmico, lembrar que existe o termo microbiota, que aí se refere à população de bactérias gram-positivas e gram-negativas, e existe também o que se chama de microbioma, que aí isso é um termo mais genético para a gente, que também trabalha com genética, é muito comum isso, que aí quando a gente fala de microbioma, a gente está falando do conjunto de todos os genomas, tá? Dessas bactérias que constituem a microbiota. Tá? Então, que seja importante também a gente ter essas nomenclaturas, porque os estudos mais recentes já falam nesse nível aí. Laís, pode dar prosseguimento. Eu acho que para essa figura eu poderia explorar isso daí. E aqui, né, vai falar justamente o impacto da microbiota intestinal no cérebro e comportamento. Aqui é o seguinte, você quer que eu fale ou você fala? Não, pode falar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção das pessoas, e aí agora falando como um neurocientista, uma pessoa que entende de neurociência, é que hoje nós temos muitas alterações comportamentais em vários níveis, que podem ser desde crises de ansiedade, desde o estresse patológico, aquele não fisiológico, até estados depressivos, que vão desde uma depressão leve até uma depressão profunda, e que hoje os estudos mostram que essas alterações comportamentais, elas podem estar associadas, tá, com disfunção da microbiota, com essa disbiose. Ao mesmo passo que quando se tem uma microbiota saudável, bem equilibrado, com a prevalência daquelas bactérias que são benéficas para o organismo, elas também interferem no comportamento, só que num comportamento muito mais funcional. Então a gente percebe hoje nos estudos que tem avaliações disso, principalmente em estudos em animais, que animais que têm uma melhor capacidade por exemplo, de interagir com o ambiente, brincando, interagindo com outros animais da mesma espécie e tendo um bom comportamento funcional, desenvolvimento cognitivo, ganho de memória, consolidação de aprendizado, né, ou aprendizado, que é a consolidação da memória. E quando vai se avaliar, são animais de grupos que são tratados com um acompanhamento de uma microbiota saudável. Então, eles apresentam um comportamento funcional. São animais mais felizes, mais alegres, mais extrovertidos, com melhor ganho cognitivo e isso incluindo principalmente o aprendizado. E quando eles avaliam esses animais com a disbiose, eles percebem que eles têm alterações disfuncionais de comportamento, como eu falei, que vão desde animais mais ansiosos, animais agressivos, inclusive, e chegando num caso mais extremo de animais, inclusive, depressivos. Eles fazem testes em labirinto, onde o animal, por exemplo, ele precisa nadar e, em termos de protocolo experimental, a gente sabe que quando o animal ele desiste de nadar, é porque ele não quer mais sobreviver. E isso é um padrão mundial de um animal que tem um processo depressivo instalado. E quando eles vão ver, é um animal que tem uma disfunção da sua microbiota muito exacerbada. E a gente entende o porquê isso. Por quê? Porque se o animal saudável, com a microbiota saudável, ele tem todos esses precursores, triptofano sendo produzido, que é a molécula precursora da serotonina, serotonina chegando ao cérebro por aferências vagais, triptofano que vai pela circulação, chega ao cérebro e os neurônios sintetizam no próprio cérebro. Então, e como é um hormônio que tem
um estado de regulação de humor, fica claro a gente entender. E quando a gente tem essa desbiose, também fica implícito o entendimento de como isso altera. Por quê? Porque os subprodutos que são liberados e que chegam até o cérebro são neurotóxicos. Isso. Então, essas substâncias neurotóxicas acabam interferindo nos circuitos neuronais que controlam o nosso comportamento afetivo e emocional. Então, isso é uma relação muito clara. Pessoas que não cuidam da microbiota tendem a ter alterações comportamentais. E aqueles que cuidam tendem a ter melhor. E como é um eixo de mão dupla, como a Laís falou no começo da reunião, da aula, não é? Então, do mesmo jeito que o intestino interfere no cérebro, o comportamento também pode interferir na microbiota. Isso. Então, é uma relação de duas vias. Existe algum, vocês já viram algum estudo, se existe esse tempo, esse intervalo de tempo entre a alteração da microbiota e os distúrbios comportamentais? Ou se é algo, assim, que vem da adolescência, idade adulta, e somente na idade adulta você vai ter a repercussão de uma microbiota maltratada? Não, Karina, alguns anos antes. Os estudos eles não falam nesse tempo especificamente, mas não é só quando é adulto. Por quê? Porque os estudos sobre autismo, crianças, né, com espectro autista, exatamente, trabalham sim a questão da microbiota. A gente é um dos protocolos do autismo, cuidar da alimentação. Aí tem a questão do glúten, né, retirar alimentos que são excitatórios, né, com relação ao sistema nervoso central, fazer uma modulação de neurotransmissores, né, ou seja, a questão do GABA, né, porque o GABA é um neurotransmissor que ele traz o relaxamento, e a serotonina, né, e assim como a questão da microbiota, né, então não é só quando é adulto, desde criança, né, porque isso é muito recente. Né? Não existe assim realmente um tempo, dizer, tantos anos a microbiota sendo maltratada, como, né, você falou, e a pessoa vai apresentar algum distúrbio, por exemplo, comportamental. Né? Mas o que se vê pacientes que têm distúrbios comportamentais, né, como a depressão, a ansiedade, a questão do autismo, é tratado sim a microbiota. Precisa ser tratado essa microbiota para que tenha uma melhora. O que é que os estudos mostram? Que por exemplo, você cuidar da sua alimentação, fazendo esse estudo bem especificamente ele fala sobre a restrição calórica, né? Que aí ele fala com relação à resistência à insulina, à obesidade. Então, a restrição calórica sendo feita, obviamente, por um profissional, né, capacitado, qualificado, não é simplesmente parar de comer, deixando bem claro aqui, ou com 8 semanas, pacientes depressivos, que têm um acompanhamento também com medicamentoso, mas com relação à alimentação, com 8 semanas já se vê uma melhora, né? Até porque todos esses tratamentos farmacológicos, por exemplo, para processos depressivos, todos eles são à base de precursores de neurotransmissores exatamente importantes, né? Então, por exemplo, hoje os antidepressivos mais utilizados no mercado, né, receitados pelos médicos, são o quê? São os inibidores de recaptação, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e aqueles que são à base dos inibidores das enzimas que degradam serotonina, o que a gente chama de IMAUs, né? Então, e um outro ponto que eu queria, Karina, na sua pergunta bem interessante, e Laís puxou um ponto que fez me lembrar, e que fique claro também que quando a gente fala de microbiota, e se fala muito em serotonina, é porque a quantidade, né, o quantitativo de neurotransmissores, a quantidade de serotonina é muito intensa. Mas maior. É importante lembrar que a gente tem... Exato, ela é maior. Mas é importante lembrar que a gente também tem a síntese de outros neurotransmissores, sim, como Laís falou, o próprio GABA. E uma coisa interessante é que o GABA, ele em nível de atuação central no cérebro, ele é inibitório. Uhum. Então é por isso que o aumento da produção de GABA, você vê que alguns suplementos que as pessoas tomam muitas vezes para dormir, né, são à base de GABA, de serotonina, porque o GABA tem esse potencial inibitório em nível central. Mas em nível intestinal, ele é excitatório. Daí o quão é importante esse equilíbrio
não é dessa microbiota, porque alguma coisa é inibitório no cérebro e relaxa, mas ele é excitatório em termos de nível intestinal. E eu vi aqui que o pessoal da arquitetura, eu não sei exatamente quem é, mas o pessoal da arquitetura está perguntando o que é GABA. Né? Camila está perguntando o que é GABA. Professora Camila, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. O GABA, professora, é um neurotransmissor, que o GABA, na verdade, é uma abreviatura, né? Ela disse que está aqui de Nutella, mas é sempre bem-vinda, professora, isso é que faz a diferença. A senhora é da arquitetura, uma arquiteta, mas estudando, porque corpo humano é para todo mundo, né? Independente da área, mas está de parabéns e conversando com a gente. Então, o GABA é uma abreviatura de um nome meio escandaloso, viu, professora? Mas que a gente chama de ácido gama-butírico. É o nome desse neurotransmissor. Então, ele é aquele que, por exemplo, o pessoal que faz meditação, que pratica mindfulness, o pessoal que gosta de tomar um chazinho, o pessoal que toma esses suplementos à base de GABA, ele provoca essa sensação de relaxamento no cérebro que muitas vezes, associado com os níveis de melatonina, induzem a gente para um sono mais tranquilo, um sono mais reparador. Muitos chás modulam, né, o GABA. Professor, eu também estou de gaiata no navio também, né, que eu sou assistente social. Oi, professora. Tem a ver com a gabapentina, tudo bem? Tudo. Tem a ver com a gabapentina? Tem alguma coisa a ver o GABA com a gabapentina? Tem um pouco, tem. Pois não, pode falar. Não, é que eu estou num processo de, não sei, inflamação intestinal, não sei. Eu tenho intolerância à lactose, nunca fui assim, não fiz nenhum tratamento sério, mas agora está bem sério, não posso tocar em nada. Inclusive, agora mesmo estou sentindo dor de estômago, né? Já 2 semanas já. Passa e depois eu saio da dieta um pouquinho e volta. E eu faço uso de controlado também, né? Eu tive câncer e perdi a capacidade de dormir. E a neuro tentou mudar o alprazolam para a gabapentina, mas eu não consegui me adaptar à gabapentina. E aí... mas é porque a gabapentina, ele tem um outro papel nesse seu histórico aí. Né? Tem um outro... O câncer da senhora foi aonde? Mama. Câncer de mama. Aí ela disse, não vamos... Eu nunca fui para o psiquiatra, né? Foi só a equipe mesmo que me tratou, que passou por não dormir. E, bom, continuo tomando, porque se eu não tomar, eu não durmo. Mas já estou fazendo exercício, estou obediente agora, né? Já comprei a bicicleta, estou andando de bicicleta, só falta melhorar a alimentação. Mas era isso que eu ia dizer, não esqueça da alimentação, não, porque vai lhe ajudar tanto. Né? Pois eu tenho que, porque já faz muito tempo que eu uso, mas aí começou toda essa pandemia e eu não voltei para neuro. Se a senhora me permite só um comentário na tentativa de ajudar a senhora. E aí quem pode falar com muita propriedade é a professora Karine e a Laís, que são nutricionistas dessa parte de microbiota. O que me compete aqui é exclusivamente falar sobre a questão central. O dormir é uma questão neurológica, é uma questão de sistema nervoso, é uma questão de cérebro. E para a senhora ter uma ideia da importância da senhora buscar, por exemplo, uma avaliação da sua microbiota. O mesmo triptofano, que é precursor para a serotonina, que é um neurotransmissor, ele também é o precursor para a melatonina. E a melatonina é um hormônio. Por isso que a gente, quando fala de neurotransmissores, a gente fala de hormônios, a gente trata como neuromoduladores. Então, uma disbiose pode estar fazendo com que esses níveis de triptofano entrem numa rota, como a Laís mostrou ainda há pouco, que gera substâncias que são neurotóxicas. Exato. Então, além de você não ter a quantidade suficiente da síntese de melatonina, que aí é produzido pela glândula pineal, que também fica no cérebro, então vai ter o quê? Um aumento da produção de substâncias que são tóxicas. E, normalmente, essas substâncias que são tóxicas são substâncias que elas são... Para ficar mais fácil para a senhora, o nosso sistema nervoso é extremamente sensível. Então, qualquer alteração de concentração ou de compostos que são, por exemplo, excitatórios ou inibitórios ou que são inflamatórios, vai causar uma desregulação muito grande. Então, isso acarreta, para efeito de cérebro, uma alteração muito considerável. Então, se a senhora me permite, eu iria olhar primeiro como é que está a questão da microbiota, equilibrar tudo isso. E isso associado
a exercício físico, e aí a senhora vai começar a perceber que os próprios neuromoduladores vão começar a colocar a casa em ordem. Então, o sono tende a chegar, daqui a pouco sincroniza o sono, consegue dormir, entrar no sono REM, que é o sono reparador, e aí a qualidade de vida é outra. E assim, na nutrição, a gente tem muito... Vocês puderem já ter um monte de perguntas, aí a gente vai deixar para o final, porque senão a gente não vai conseguir terminar a apresentação. Ok. Obrigada. Mas muitas pessoas com bastante perguntas aqui. Mas eu vou falar no final um pouquinho sobre a questão da alimentação, o que é que pode ser feito, né, associando a microbiota com o eixo, né, intestino-cérebro. Joia. Então, isso aqui já foi, né, More? Isso, aí eu acho que essa figura foi bem explorada. E aqui fica bem claro a relação, né, entre esse eixo, né, o HPA, a questão do sistema imune aqui, ó, as células imunes, né, que vai se influenciar a microbiota, assim como a microbiota influencia, o cortisol também vai influenciar, né, a questão aqui da microbiota, da permeabilidade, né, intestinal, que aí daria também uma outra aula, e com o sistema nervoso central. E, amor, só volta um pouquinho aquela figura lá, só para mostrar para o pessoal. Esse circuito é esse que mostra aqui, ó, o nervo vago, aqui, certo? E aí, ó, só mostrando para vocês, gente, que células do sistema imune, assim como esses precursores todos que a gente está falando, que podem chegar ao sistema nervoso, ó, vai por essa via que a gente chama de aferência vagal. Quando a gente fala de nervo vago, para quem estudou a neuroanatomia, é o 10º par de nervo craniano, nervo grande, tá? Então, todo esse circuito, vocês vão ver daqui a pouco que ele chega em nível de tronco cefálico, daí se difunde para o cérebro e tem a sua atuação em nível central. Exatamente. Então, vamos lá. Bom, aqui é mostrando, né, só para enfatizar essa questão do status de saúde, né, de uma microbiota saudável, o que é que ocasiona, né, uma questão de um comportamento, questões comportamentais, a cognição, a questão da emoção, de dores, né, a questão das células inflamatórias, que elas ficam em níveis controlados, né, em uma microbiota normal. E aqui desse outro lado é justamente a questão do estresse, né, e diversas doenças relacionadas ao sistema nervoso central, como a alteração do comportamento, da cognição, da emoção e desbiose, né? Só para realmente a gente fechar esse raciocínio. More? Isso aqui. Pronto. Essa figura é bem interessante. Ela é retirada de um artigo que foi publicado esse ano, agora em 2020. Isso, já uma revista altamente importante no meio científico, que aqui, só para vocês entenderem, amor, mostra aqui o que é a parede, esse gut wall, né? Quer dizer, a parede do intestino. Então, essa parte aqui são as vilosidades, que lembra esses dedinhos aqui, são as vilosidades, ou microvilosidades, no qual a gente tem as células, né, chamadas de células enterocromafins, que são essas células secretoras. Isso, são essas células produtoras e secretoras de serotonina. E aqui eu acho muito bacana essa figura, porque ele mostra exatamente o que é o eixo intestino-cérebro. Essa figura eu achei ela fantástica, porque ela mostra exatamente o que é esse eixo intestino-cérebro. Por quê? Aqui em cima, onde vocês estão vendo, ó, brainstem, isso aqui é o tronco encefálico, tá certo? Então isso aqui é um corte transversal do tronco encefálico. Então isso aqui é sistema nervoso central. É aquele órgão que está exatamente abaixo do nosso cérebro. E é onde tem o núcleo real e aparente do nervo vago. E esse nervo vago é um nervo longo que passa aqui na lateral do nosso pescoço, atravessa todo o tórax e chega até o abdômen para fazer essa inervação extrínseca da parede intestinal. E o que é que essa figura mostra de uma forma muito, muito didática? Que essas células intestinais, que são as células secretoras, não é, de serotonina. Aí a pergunta é, como essa serotonina chega no cérebro? Ele pega exatamente essas terminações nervosas vagais, ó, tá? É porque eu tô com o meu cursor, mas Laís, mostra aí, ó. Aqui? Essa via mesmo, ó. Pronto. Então vocês estão vendo, ó, que independente das células, as duas células que são as células produtoras, elas têm vias aferentes que comunicam o intestino direto com o tronco encefálico. Isso. E do tronco encefálico chega numa região específica, aí para quem já está num nível mais avançado da neuro,
são nos núcleos da RAF, e dos núcleos da RAF se difundem para o cérebro. Então, essa é a via. Eu acho essa figura simplesmente fantástica, que mostra o primeiro eixo, cérebro-intestino. Então, é aqui, ó, essas conexões aferentes indo para o tronco encefálico. E o outro é aqui, ó, spinal cord quer dizer a medula espinal. Isso. Então, isso é um corte transversal da medula espinal que mostra o outro caminho pelo qual também a serotonina chega ao sistema nervoso central. É pela aferência espinal. Então, ela pega, ó, o neurônio sensitivo e chega até a medula, e da medula ela é conduzida até o tronco encefálico e depois até o cérebro por uma outra rota. Ou seja, dois caminhos que levam para o mesmo lugar, que é para a atuação em nível cerebral da serotonina. E aí é a prova cabal, né, dessa relação cérebro-intestino. E a microbiota? A microbiota está aqui. São elas, tá? São essas células que vão estar criando todo um ambiente favorável para a produção dessa serotonina por essas células intestinais. Então, é o eixo cérebro, intestino, microbiota, aí eu acho que muito bem didático, que foi publicado nesse artigo. Isso. Lindo. Lindo, né? Eu também acho. Bom, e aqui, gente, é só para realmente a gente observar. Veja como, quando nós estamos, né, com o intestino saudável, ou seja, uma pessoa saudável aqui, quais são as consequências de uma microbiota saudável, assim como uma consequência de uma microbiota em disbiose, né? Veja que justamente as relações, ó, aqui a questão do intestino, né, no sangue, que aí vem a questão da aumento, esse aqui, aumento da resposta inflamatória, né? Porque vamos lá, vamos entender aqui. Aqui a microbiota é em disbiose, né? O que é que vai acontecer? Tá vendo essa palavra aqui? Laís, só pedindo para você falar mais próximo do microfone, para ver se fica um pouco mais alto. Melhorou? Pronto. Vamos lá. Então, vamos começar aqui falando sobre a questão da disbiose, né? Tá vendo aqui essa palavra leaky gut? O que é que isso quer dizer? Quer dizer... Amor, aponta com o cursor, que aí fica mais fácil. Aqui, ó. Eu tô apontando aqui, ó. Tá vendo? Não tô vendo, não. Vocês estão vendo? Eu tô vendo. Pronto. Ixi. Então, peraí que eu acho que eu vou enxergar agora. Pronto. Então, leaky gut quer dizer o quê? Quer dizer intestino frouxo, vamos dizer assim. É porque vocês não estão me vendo, mas é como se você pega a sua mão, certo? Aí você tem aqui... Mas a gente está vendo. A gente está te vendo. Ah, vocês estão me vendo, né? Porque é mesmo, esqueci. Pronto. O nosso intestino, ele é assim, certo? É para ser assim. Ou seja, existe essa barreira, né? Para que realmente a gente possa... não passar os patógenos, né? Vamos dizer assim. E aí, quando o intestino ele está em disbiose, o que é que acontece com essas velocidades? Elas se abrem. Aumenta a permeabilidade. Aumenta a permeabilidade. E aí, o que é que acontece? Quando a gente está em disbiose, ou seja, um número maior de bactérias gram-negativas, né? Existe a questão do LPS, que eu acho que não tem nessa imagem. Não, era uma outra imagem que eu ia colocar. Mas tem um receptor do tipo TOL aqui. Pronto, exatamente. O que é que acontece? Desbiose diminui, né, os bacteroidetes, os firmicutes, e diminui a diversidade da microbiota. E o que é que acontece? O LPS, né, que é um componente, né, da membrana dessas bactérias da parede celular. Da parede celular, das bactérias gram-negativas, elas vão o quê? Elas vão se acoplar a esses receptores e vão aqui a endotoxemia, né? Que isso aqui quer dizer o quê? LPS caindo lá na circulação sanguínea, coisa que não é para acontecer. E aí vai desenvolver uma cascata inflamatória, né, no nosso organismo, ativando o nosso sistema imune e assim como vai chegar lá, em razão dessa conexão intestino-cérebro, né, a questão da neuroinflamação. E aí vai aumentar a depressão, aumentar a ansiedade, aumentar sinais de estresse, né, aumenta as nossas alterações sociais, diminui o nosso aprendizado e diminui também a nossa memória. Né? Existe, sim, toda essa relação. E aí, quando o indivíduo está dessa forma, o que é que a gente precisa? A gente precisa modular a microbiota desse indivíduo para que realmente tenha o quê? Uma melhora e aconteça esses efeitos daqui. Ó, vê aqui, ó, que
existe uma normalidade na time junction, que é justamente que não acontece o leaky gut, né? Que não acontece essa permeabilidade. Aumento de permeabilidade intestinal, porque não é para acontecer, certo? Aqui, ó, os níveis normais de neurotransmissores, né? Hoje já se sabe que bactérias, né? As cepas do tipo Coccus, elas produzem serotonina, e as bactérias do tipo Bacillus e Bifidobactérias, elas sintetizam o GABA, né? Então, existe sim, quando a gente está com uma microbiota saudável, existe sim um nível normal, né, de neurotransmissores, que é justamente aquela história, nós queremos o equilíbrio. A gente não pode nem ter, por exemplo, com relação ao neurotransmissor, a gente não pode nem ter muito glutamato, que é um neurotransmissor que é excitatório, né, no sistema nervoso central, mas também a gente também não pode ter muito GABA, né, porque aí aquela história, você é aquela pessoa mais sonolenta, né, que vive, porque o GABA ele traz o relaxamento. E sem dizer uma coisa, que a neurotransmissor em nível de cérebro, ele em níveis elevados, ele é neurotóxico. O próprio, não precisa nem ser metabólico, o próprio neurotransmissor em excesso ele pode ser altamente neurotóxico. E, amor, só dando uma contribuição aqui, porque eu sei que tem alunos que já passaram pela genética. Gente, nesse paciente obeso aqui, ó, e vocês sabem que todo paciente obeso, seja a obesidade severa ou não, mas é um paciente inflamado. Então, a gente sabe que numa resposta inflamatória, o que acontece? A gente tem aumento de permeabilidade microvascular. Agora, você imagina o seguinte, que o indivíduo tem uma disbiose, ou seja, um aumento de população de bactérias gram-negativas, e como Laís falou, toda bactéria gram-negativa na sua parede tem o LPS, que é o lipopolissacarídeo. É um dos maiores indutores de endotoxemia. Inflamação. Pra vocês terem ideia, quando vocês ouvirem falar em sepse ou septicemia, ou infecção generalizada, tá? Isso é causado por quê? Por bactérias gram-negativas que tem muito LPS, que aumenta a permeabilidade vascular e faz uma alteração sistêmica, e que muitas vezes mata o indivíduo por falência de múltiplos órgãos, exatamente porque o paciente entra em choque de tanta produção de toxinas bacterianas e que causam a morte dos órgãos, né? Então, o paciente obeso, ele é um paciente crítico, precisa ter muito cuidado, exatamente porque o simples fato de uma disfunção da microbiota pode causar uma toxicidade do sistema nervoso. Um cérebro pode ter um aumento de toxicidade, ele pode ter confusão mental, para você ter ideia. Isso. Uma disbiose pode causar desde uma morte, uma disfunção mesmo, o cara se sentir atordoado, ter lapsos de memória, até mesmo um quadro mais severo levando à morte. Exatamente. E aqui, ó, só reforçando, né, a eubiose, ou seja, tá com uma microbiota saudável, existe um equilíbrio, né, da diversidade dessa microbiota, e uma microbiota saudável existe esses metabólitos que estão representados aqui, né, que são justamente os ácidos graxos de cadeia curta, né, e eles são produzidos a partir de quê? A partir da fermentação de fibras. Então, quando você tem Cadê meu cursor? Está aqui. Quando você tem uma microbiota saudável, o que é que acontece? Né, os mais estudados são o butirato, o acetato e o propianato. E eles, em equilíbrio, eles exercem, desempenham diversas funções, né, no nosso organismo, desde da questão de manter impedir que aconteça essa permeabilidade intestinal, assim como a nível central. Tá? Mais alguma coisa, amor, nesse aqui? Não, tranquilo. Pronto. E aí, gente, vamos pensar agora com relação o que é que a gente pode fazer com relação à nutrição, né? O que é que a gente pode fazer essa questão da modulação intestinal. Primeiro, um paciente que apresenta sinais, né, e sintomas de disbiose, a gente precisa avaliar e se preocupar em reduzir a inflamação. Assim como um paciente, por exemplo, em tratamento com antidepressivo, por exemplo, né, que aí vai bem essa questão comportamental. A gente precisa pensar em reduzir essa inflamação. E os estudos mostram o seguinte, que dietas que tem o padrão mediterrâneo, que é aquelas dietas que realmente priorizam, né, os vegetais, legumes, sem alimentos frutas, sem alimentos ultraprocessados, sem farinhas, né, os farináceos,
né? E esse sim é um padrão de dieta mediterrâneo, né? Com gorduras boas, a questão das oleaginosas, do azeite de oliva extra virgem, né? A gente precisa se preocupar com esse padrão da dieta do paciente. Retirar gatilhos alimentares inflamatórios. Por exemplo, a professora que estava falando, né, que ela relatou um pouco da situação dela. Ela já identificou que o leite não faz bem, leites e derivados, né? Então, isso é algo que realmente precisa retirar da alimentação dela, né? Existem, sim, substitutos, né, que a gente pode utilizar, por exemplo, os leites vegetais, né? Leite de amêndoa, leite de castanha, enfim, para que realmente diminua todo esse sinal e sintomas que ela está sentindo, que isso não é nada mais do que o corpo dela está altamente inflamado. Então, a gente precisa reduzir a inflamação desse paciente, dessa pessoa que relata para a gente, que vem contando tudo o que está sentindo. Equilibrar os neurotransmissores, né? A gente tem, sim, como ofertar na dieta dessa pessoa alimentos ricos, alimentos fontes de triptofano, alimentos fonte de GABA. Eu abri aqui rapidinho o chat, tem uma pessoa perguntando os chás, né? Chá de camomila, de erva cidreira, o chá de mulungu, o chá de melissa, né? Eles modulam o GABA, né? Então, uma pessoa que tem uma dificuldade de dormir, investir em chás como esses, final da tarde, início da noite, né? Para que realmente haja essa higiene do sono, né? Existe também a questão dos óleos essenciais, são extremamente utilizados também para modular o GABA, né? Como, por exemplo, o óleo essencial de lavanda, por exemplo, né? Colocam umas gotinhas na fronha do seu travesseiro, por exemplo, e aí aquilo ali já vai induzindo né, modulando o GABA, vamos dizer assim, o sono, exatamente. Especificamente sobre o ômega 3 e depressão, o que é que os estudos mostram, e eu trouxe aqui esse estudo, que é bem recente também, um estudo aí que foi no finalzinho de 2019, o que ele trouxe? Ele trouxe justamente a eficácia do ômega 3 na depressão, é uma meta-análise, né? E foi feito o quê? Que o ômega 3, especificamente para depressão, para pacientes depressivos, né, em tratamento de depressão, tem que ser um ômega 3 com uma maior concentração de EPA do que de DHA, né? A concentração aí no estudo mostrou 1 grama de EPA, ou 1.000 miligramas, né? Nessa proporção. Nessa proporção. Concentração. Né? Nessa concentração. Tem que ser uma concentração maior de EPA do que de DHA. Porque o que é que a gente sabe? Né? Que quando se fala em aumentar foco, aumentar a concentração de DHA tem que ser maior. Mas para pacientes com depressão, para pacientes autistas, pacientes que mostram sintomas, né, de ansiedade, uma maior concentração de EPA é mais interessante, tá? A vitamina D também está muito relacionada quando a gente fala em modulação intestinal, porque para justamente proporcionar uma homeostase intestinal. Né? A gente precisa reduzir a inflamação, a gente precisa melhorar, né, a produção de realmente bactérias benéficas no nosso organismo para que a gente possa ter uma homeostase intestinal aí, e isso está bem relacionado. E probióticos múltiplas cepas, né? Os artigos eles são bem pontuais, falando para a gente trabalhar aí a partir de 5 cepas. 5 para cima cepas é que tem realmente um ganho, né? Um efeito para pacientes, aqui pensando especificamente em pacientes com problemas, distúrbios comportamentais, tá? Tem alguma dúvida aí, Karina? Não, até agora não. Tem muitas perguntas e a gente vai fazer tudo no final. Tá. Então, bom, com relação à modulação intestinal, voltado, né, obviamente, para essa questão intestino-cérebro, pensando especificamente para isso, é isso que os estudos mais recentes falam, né?
Quer acrescentar mais alguma coisa, Amore? Não, aí eu não entendo quase nada. Aí eu tô só aprendendo. O meu é só cérebro mesmo. O resto é só aprendendo. Tá. Então é isso, gente. Foi isso que a gente preparou para vocês. Né? Eu gosto muito dessa frase que diz o seguinte: somos seres únicos e complexos e precisamos de um olhar integrativo e abordagens individualizadas ao invés de recomendações generalistas. Obviamente que eu trouxe aqui recomendações que os estudos mais recentes mostram, mas é para que a gente possa realmente entender o que a ciência está falando, né? Mas se você tem algo específico com relação à sua alimentação, com relação à sua microbiota, com relação a alguma questão de ansiedade, de depressão, né? Procure um profissional para que realmente ele possa adequar da melhor forma a alimentação, né? Com relação às suas demandas individuais. Ok, gente, muito obrigada pela palestra de vocês, foi excelente, foi muito boa. Já temos aqui muitas perguntas e eu vou fazê-las para vocês irem respondendo, ok? Tá. Vamos lá, vou começar lá do início. Tem uma pergunta aqui: como um vegetariano faz a regulagem, né, de GABA? De GABA? Na verdade, a gente precisa fazer eu teria que fazer uma avaliação, né, para saber. Mas assim, de GABA, por exemplo, chás ele pode consumir, né, um vegetariano pode consumir, por exemplo, chás, pode utilizar a questão da aromaterapia, né? Com relação ao GABA, eu não vejo muitos problemas, não. Teria que ver mais a questão proteica, por exemplo, né, que aí a gente precisa analisar o indivíduo. Aí, com pacientes bariátricos, como fica a relação com a desbiose? O paciente bariátrico ele precisa de um olhar bem especial, porque aí depende da técnica que foi usada, né, obviamente, mas o que acontece? Existe uma mudança aí no padrão de absorção dos nutrientes, né? Então, a gente precisaria analisar para saber a questão como é que está a questão das vitaminas, dos minerais, né? Mas sim, é algo que a gente precisa analisar mais de perto, de forma geral, assim. Anderson também perguntou, eu acho que essa era a continuação de uma pergunta anterior e teve outra no meio, que já que não, acho que é a questão do vegetariano, já que não usa bifidum e bacilo, não consomem lactose. Se não consome lactose, eu entendi, agora eu estou entendendo a pergunta vegetariana. Se não consome a questão da lactose, né? Mas você pode ter a questão dos probióticos, você pode, um profissional pode passar um manipulado para você, ou tem, né, eles prontos em sachês, né? Tem aí em lojas. Mas aí eu indico que realmente tem uma consulta para que o profissional possa lhe avaliar, né? Mas com relação a isso, por exemplo, os probióticos, você pode consumir sem ser de fontes animal, né? Ok. Estão perguntando o que é EPA. É porque do ômega 3, né? Epa, para mim, EPA é uma advertência. Então, vai mexer nas coisas de EPA. EPA é um ácido graxo. Deixei para você aí. EPA é um ácido graxo da família ômega 3. Existe o EPA e o DHA, é um ácido graxo. É interessante esse negócio de EPA, porque eu fiz um curso, né, eu fiz uma formação em modulação intestinal com o professor Murilo Pereira, e ele faz muitas correlações, muitas analogias, ele é bem engraçado. Aí essa história do EPA, né, qual foi a analogia que ele fez, para a gente nunca esquecer? Existe o Vera Verão, né, que era da Praça é Nossa. Da Praça é Nossa, né? Aí ele diz, olha, para não esquecer que depressão, você tem que pensar no ômega 3. É o quê? Vera Verão, depressão, EPA! Ou seja, não esquecer.
Eu acho que aí a galera é mais jovem, não é, não é desse tempo. Eu acho que isso aí depende da faixa etária. A faixa etária aqui, a maioria é do tempo de Whindersson Nunes, Vera Verão. Pois coloquem aí depois no YouTube para ver. Epa! Ele falava. Pra mim tá ótimo. Gente, aí aqui tem Tânia Silva diz que faz uso de ômega 3, do ômega, não disse que é o 3. Faz uso de ômega há mais de 5 anos. Eu não sei se qual o motivo que ela faz, ela não colocou aqui. Porque o que é que acontece? Na nutrição, a gente tem que entender o porquê que a gente está tomando determinadas coisas e o porquê que a gente consome, né, determinados suplementos. Não é porque o ômega 3 faz bem, por exemplo, ômega 3 faz bem. Ok, mas qual é a concentração que você está tomando? É uma concentração maior de EPA ou de DHA? Né? Por quê? Porque senão, às vezes, você está achando que vai fazer algo para o seu organismo, quando, na verdade, pode fazer um efeito rebote. Oi. E deixa eu dar só um exemplo. Isso que Laís está falando é tão importante que, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei, né, com modelo de sepsis sendo tratado com ácido graxo poliinsaturado de origem animal. Isso. E a gente percebeu que o uso moderado de ácido graxo poliinsaturado, que era rico em ômega 3 e ômega 6, os dois, causava esteatose hepática nos animais, que é a gordura no fígado, e em casos mais extremos, a esteatohepatite, que é um precursor do carcinoma de fígado, carcinoma hepático. Exatamente. Então, essa questão de tomar por tomar, isso precisa ser avaliado, a questão de dosagem, a questão metabólica e outra coisa. Isso. Não se deveria tomar, minha opinião enquanto pesquisador que trabalho com pesquisas dentro dessa área, tem que se avaliar uma coisa muito importante, que é a atividade hepática do indivíduo. Né? Porque às vezes é uma suplementação que é dada São todos metabolizados lá, né? Exatamente. São todos metabolizados no fígado. E às vezes se não sucede, por exemplo, um indivíduo que já teve uma hepatite, por exemplo. Às vezes ele até sabe que teve hepatite, mas ele não sabe se foi hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E. Então, ele pode ter consequências metabólicas em função de uma infecção viral que ele teve, que deu a hepatite nele, e que pode dar uma sobrecarga, formação de vacúolos dessas gorduras dentro dos hepatócitos, trazendo disfunção hepática, ou seja, agravando ainda mais um quadro que ele tem. Então, isso eu achei nos meus experimentos em modelo animal, no meu doutorado, e assim, é um alerta que eu sempre dou aonde eu passo, que as pessoas têm essa mania de suplementar. Exatamente. Às vezes não se precisa, na moda, né? Aí a pessoa vai lá a moda agora é a vitamina D, né? Aí todo mundo quer tomar vitamina D. Aí o pessoal tem que ter esses cuidados. Que vitamina D, por exemplo, muita gente toma vitamina D para efeito dos ossos, né? Para evitar uma osteopenia, osteoporose, mas esquece que vitamina D sem paratormônios em níveis plasmáticos suficientes não tem função nenhuma. Esse cálcio não vai chegar nos ossos, né? Então falta esse entendimento mais complexo. Exatamente. É porque está tudo muito interligado, né? Tem que ter todo um acompanhamento, né? Controle de dosagem. Não é brincadeira. O kefir e a kombucha são indicados para todos? O que eles fazem? Para todos. Eu nunca gosto dessas palavras assim, todos, nunca, sempre, né? Por quê? Porque uma pessoa, aquela história, o indivíduo ele é único, né? Eu preciso realmente observar, saber o que é que constitui a alimentação dele como um todo, num dia todo, né? O kefir e a kombucha, ou kombucha, né? Como alguém chama, chamam, são bebidas fermentadas, né? Que tem sim, eles são considerados probióticos. Então, todos não, como eu estou falando, é difícil falar para todos, né? A gente precisa analisar bem, porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela toma probiótico, exemplo, ela toma lá um sachêzinho que tem, né, que tem no mercado, ela vai lá e compra, aí tá tomando, aí sei lá, compra o kombucha e toma todos os dias, sei lá, 3 vezes ao dia. A gente tem que analisar o que é que isso pode estar acontecendo, porque às vezes probiótico demais ele não vai causar o efeito desejado, né? E muitas vezes em vez de você modular a sua microbiota intestinal, você está, na verdade, ocasionando aí um excesso, né, de bactérias que, por mais que sejam benéficas, né, mas o equilíbrio é bactérias gram-positivas e negativas ali convivendo no mesmo ambiente, né, em homeostase.
É uma questão de equilíbrio, né? Exatamente. Que é bom, que pode ser em excesso. Em excesso, exatamente. Anderson fez uma pergunta. Exercícios anabólicos, como a musculação, aumentam o cortisol? Olha só, aí deixa eu dar só uma contribuição. Essa questão de cortisol, eu até um dia desse estava fazendo uma live explicando sobre isso. Cortisol ele foi meio que amaldiçoado nos últimos tempos. Todo mundo fala que cortisol é um problema que leva para o estresse. A produção de cortisol ele está muito relacionado à ativação de um eixo chamado hipotálamo, hipófise e adrenal, né? Então, o que se sabe aqui, nessas atividades, nessas que é aquele eixo ali que a gente mostrou aqui, ó. Esse eixo aí, ó. O que acontece? Quando você tem uma ativação desse eixo, o aumento dos níveis de cortisol, você tem uma cascata de eventos que, inclusive, influenciam no sistema vascular, no sistema endócrino e no sistema nervoso, por alça de feedback, e também no sistema imunológico. Uhum. Então, cortisol, eu costumo dizer o seguinte, que o sistema nervoso e o sistema endócrino são dois grandes amigos que andam de mãos dadas. E a microbiota agora, viu? Você tem que dizer. E agora, exatamente, agora a microbiota. Então, o que acontece? Qualquer desregulação nesse sentido, ele pode causar alterações. No caso do exercício físico, o que é que se sabe? Que o exercício físico é um grande aliado para diminuir os níveis de cortisol, né? Porque você aumenta a taxa metabólica, entendeu? E o cortisol, como é um hormônio que está relacionado com a responsividade, ele tem essa característica. Agora, se a gente for pegar os gráficos, não é? Eu tenho até uma aula que mostra isso. Os níveis de cortisol ao longo do dia, você acorda, depois de 30 minutos você tem um pico de cortisol, ele decresce ao longo do dia e por volta das 16 horas ele entra numa queda maior para que você chegue no horário da noite com menos cortisol para poder dormir. Então, dependendo do exercício físico, a hora que você faz, isso interfere, por exemplo, na produção do cortisol, porque você pode estar dando estímulos exógenos para uma resposta endógena. Agora, é sempre assim? É como a Laís disse, esse negócio do sempre é complicado. Aí você tem que avaliar muito também o perfil da pessoa. Porque, por exemplo, se eu fizer exercício de manhã muito cedo, é capaz de me dar sono durante o dia. E para mim eu rendo muito mais depois de 5 horas da tarde. Mas tudo é uma questão de adaptação. Então precisa se avaliar. Então, os profissionais de educação física, os capacitados para isso, podem explicar com muita propriedade, avaliando o perfil do aluno dele e vendo qual é a média de consumo de energia dele durante o dia e que possa fazer com que ele tenha os menores efeitos do aumento de cortisol em horários indesejados, né? Lembrando que nós somos animais de ritmo circadiano. Então, nós temos um ritmo de 24 horas e alguns minutos. Nessas 24 horas e alguns minutos, o cortisol tem que subir, baixar e subir, e depois baixar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive até com o horário, com relação a isso. Continuando aqui nas perguntas de Anderson, ele perguntou sobre o pH do intestino. Sobre o quê? Perguntou assim, sobre o pH no intestino, né? Acho que ele quer saber a importância, talvez, do pH na questão da microbiota. Não sei se é isso que ele quis perguntar. E se a alergia a alimentos pode desregular a nossa microbiota. Com certeza. Com certeza pode desregular a nossa microbiota, né? Por quê? Porque aí se você tem uma alergia alimentar e você consome aquele alimento, assim como a hipersensibilidade alimentar, olhe, o segundo ponto, retirar gatilhos alimentares inflamatórios. Se você tem uma alergia alimentar ou uma hipersensibilidade alimentar, uma intolerância, né? Exatamente. Aquilo ali vai estar, é aquela história, o seu organismo ele está recebendo algo que não faz bem para ele. E como é que ele se defende? Né? Aumentando o quê? O nível de citocinas inflamatórias. Aquilo ali vai gerar uma inflamação sistêmica. Então, com certeza, alergia alimentar ou intolerâncias alimentares tem tudo a ver, sim, com uma disbiose. Né? E com relação ao pH do intestino, né, isso aí a gente teria que falar aqui sobre a fisiologia do trato gastrointestinal. Né? A questão da digestão no estômago, né, da absorção no intestino, mas o que é o comum é quando se chega no intestino, o pH ele seja o quê? Básico e não ácido. Né? Aí o que é que acontece já pegando aqui um gancho para uma outra coisa, porque como eu falei, está tudo interligado. Né? O que é que acontece com pessoas que vivem tomando os omeprazóis da vida? Omeprazol, pantoprazol. Pantoprazol. O que é que acontece?
quando se toma um remédio desse, né, o que é que está se esperando? Diminuir a acidez no estômago. Quando se diminui a acidez no estômago, vai diminuir a quebra proteica, né? Ou seja, a questão da digestão das proteínas. Exatamente. E quando se toma isso, com um longo período de tempo, o nosso HCl, né, o ácido clorídrico no estômago, ele praticamente não será mais produzido. E aí vai o quê? Vai acarretar uma má digestibilidade proteica, né, uma má digestibilidade das proteínas. E isso chega lá no intestino, proteínas mal digeridas. E aí tudo isso vai gerar uma disbiose. Aí, às vezes, vem uma pessoa e diz assim, porque a gente pergunta na consulta, a questão tem uma escala, né, a escala Bristol, que vê a escala com relação às fezes, com relação se tem muitos gases, por exemplo, e se esses gases eles são fétidos demais, isso para um profissional está representando o quê? Que muitas vezes ele não está tendo uma quebra satisfatória dessa proteína e está chegando proteínas mal digeridas lá no intestino. Isso tudo por quê? Porque foi alterado o pH do estômago, que é para ser um pH ácido. E quando chega o quimo, né? Chega lá no intestino, é um pH básico. E né? Só para dar uma contribuição, ó, pH do estômago, o ideal é entre 2,3 até 3,2, né? E o pH no intestino é de 7,3 a 8,2, no intestino delgado, né? Então, bem diferente. Bem diferente, né? Exatamente. Exatamente. Um é muito ácido e o outro é ligeiramente básico, né? O intestino delgado é ligeiramente básico. Exatamente. Existe alguma relação entre a disbiose e a síndrome do intestino irritável? Só tem. Só tem, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que porque eu acabei, deixa eu voltar aqui, mostrar aqui, ó, certo? Aqui representa a questão do intestino, tanto a doença celíaca como essas doenças intestinais. E dentro dessa doença intestinal aqui entra a síndrome do intestino irritável. E sim, a síndrome do intestino irritável a gente precisa cuidar com muito carinho da microbiota, assim como a gente precisa realmente ter um suporte psicológico muito grande, né? Porque existe muita relação aí com a questão emocional e a microbiota na síndrome do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável daria aqui para a gente passar mais 1 hora conversando sobre a síndrome do intestino irritável. É bem legal. Só emendando aí com a síndrome do intestino irritável, teve outra pessoa que falou muito da alergia ao leite, né? Alergia ao leite de vaca, não pode comer nada com leite, que dá bolhas na pele, desregulando o intestino, gases e diarreia, né? Sim. Como ela tem, né, alergia, já é um... se ela tem alergia, ou seja, aí precisa ser avaliado se realmente é uma alergia. Se ela está dizendo que é uma alergia, ela tem provavelmente uma alergia à proteína, né, do leite. Então, realmente é algo que ela não pode ter contato. Né? Realmente não pode se expor àquela história. Isso. Quando a gente ingere algo que a gente tem alergia, um alimento que a gente tem alergia, a gente vai estar o quê? Colocando para dentro um alimento que vai causar toda uma cascata inflamatória. Por quê? Porque o organismo ele não reconhece ali como algo bom, né? Só ela não deixou claro aqui, porque ela falou alergia ao leite, e ninguém sabe se é alergia à proteína do leite ou se é uma intolerância à lactose que ela tem, porque às vezes as pessoas confundem, né? Isso, exatamente. Mas ela não deixou claro. Se for alergia, realmente retirar da alimentação. Morena Ian pergunta como medir os valores de pH. Como medir? Na verdade, isso aí para medir só fazendo coleta do conteúdo isso que eu dizer. E botando um pH-metro. O que se sabe isso são por escalas de estudos, né, feitos científicos que tem todos esses parâmetros. Mas na espécie humana, por exemplo, para medir o dela, teria que fazer a coleta do conteúdo gástrico, do conteúdo intestinal para fazer a medição. Isso aí é com um aparelho chamado de pH-metro, mas isso não é usual, não é comum, né? A gente utiliza o que o padrão, né?
Razoável é alguma... Padrão de referência. Isso, para padrão de referência, exatamente. Existe o padrão de referência, que é intestino alcalino e estômago ácido. Isso, exatamente. E aí, dependendo dos sinais e sintomas, a gente avalia, né? Se tem alguma... E olha, só também para dar uma incrementada na discussão, porque é muito interessante, né? Todo o conteúdo que sai do estômago, ele é altamente ácido, né? O pH muito baixo. E quando ele chega no intestino, no intestino delgado, como a gente falou, né, na primeira porção, que é o duodeno, ele tem que chegar para se tornar um conteúdo básico. E isso é uma coisa primordial, é o suco pancreático. Então, um paciente, por exemplo, que tem disfunção pancreática, né, o suco pancreático, ele é altamente rico em sais, minerais e bicarbonato de sódio. E na hora que o bicarbonato de sódio reage com o ácido clorídrico, forma água e o ácido carbônico. Aí o ácido carbônico é instável, forma CO2 e água. Esse é o mecanismo normal. Basta ter uma desregulação desse conteúdo pancreático para não neutralizar a acidez do estômago no intestino e causar lesões e interferir na microbiota mais à frente, né, no intestino grosso. Isso. Você vê como é complexo o negócio. Demais, é lindo. Mais alguma pergunta, gente? Acho que eu já esgotei todas as perguntas que tinham aqui no chat. A última foi de Morena. A Regina pergunta: fiz exame e deu intolerância à lactose. Então deu intolerância. Eu acho que é aquela mesma, ela esclareceu aqui. É uma intolerância à lactose. Não é, a intolerância à lactose a gente precisa... existe os 6 R's, né, que a nutrição funcional trabalha, que primeiro a gente precisa retirar justamente os gatilhos alimentares que estão causando essa irritação, né, dentro do seu organismo. E aí, com o tempo, existe um protocolo que a gente utiliza. Primeiro retira, aí, no mínimo, 20 a 30 dias, sem contato com aquele alimento, e depois a gente vai reintroduzindo aos poucos e vendo como a pessoa reage. Tem um aqui do chimarrão. Esse eu acho que é tomador de chimarrão, Anderson Oliveira. Sou do Rio Grande. Ele está perguntando se o chimarrão em jejum é prejudicial. Prejudicial para quê? Danada é saber o que tem dentro do chimarrão. Era isso que eu ia perguntar. Primeiro, eu ia fazer justamente essa pergunta. Primeiro, prejudicial para quê? Para sua microbiota. E segundo, o que é que tem no chimarrão? Porque eu não conheço. Eu nunca tomei. O chimarrão é uma erva, é água quente. Eu sei que é uma erva, mas assim, o que é especificamente? Eu não sei, confesso que eu não sei. Erva mate, é uma erva mate. Erva mate. Chamate. Erva mate. É um chamate. Toma direto e não dá nada. Não, se for para microbiota... Ilexis paraguensis. Não que eu saiba. Não existe nada contraindicando. Não existe nada. Exatamente. Nunca li nada sobre isso. Confesso que eu nunca li nada sobre isso. E aí tem uma coisa que eu acho que vale a pena a reflexão, porque quando se fala assim, uma coisa que a pessoa tem intolerância, outra coisa que a pessoa tem alergia. Com relação à alergia, não adianta. Toda vez que a gente tem uma alergia, teu corpo reagindo contra alguma coisa que ele reconhece como estranho. Aí ele não tem saída. Ou você retira ou você paga o preço da alergia. Porque aí vem o sistema imune, né? Aí é sistema imunológico, exatamente. Ele vai reagir. Aí a única forma de anular ou diminuir isso aí é utilizando medicamentos, né, os antihistamínicos da vida, para diminuir essa resposta. Mas fora isso, não. É conviver, né? Perguntando aqui, como identificar a alergia à proteína do leite? Acho que é diferenciar, né? A alergia da proteína do leite da intolerância à lactose. Quem tem... os sintomas são bem diferentes quando a pessoa tem alergia e intolerância. A alergia, realmente, a pessoa passa mal mesmo. Por quê? Porque o sistema imune, ele está ali atuando, né? E agride, né? Agride muito, exatamente, agride mesmo. E a intolerância, existem os graus, né, de intolerância. Muitas vezes a pessoa fica um pouco mais, fica com estufamento, né, um estufamento excessivo. Outras pessoas têm diarreias violentas. Tem gente que realmente, ao comer, por exemplo, com relação ao leite, ao comer algum alimento com lactose, vai lá, tem uma diarreia, mas depois... Ok, passa. Na alergia, não. A alergia é algo realmente que o sistema... A gente pode dizer que a alergia seria mais sistêmico, os sintomas, sinais, e a intolerância mais localizada no sistema digestório, né? Sim, mas aí...
Exatamente, mas aí, Karina, por exemplo, uma pessoa que tem, pode sim, mas uma pessoa, por exemplo, que tem uma hipersensibilidade, uma intolerância, né? Uma intolerância, por exemplo, à lactose. Às vezes ela não tem, no início, ela não apresenta nenhum desconforto que realmente chama atenção. Mas aí ela começa a apresentar algumas lesões na pele, né? Um acne, ou tipo brotoejazinha, na pele fica umas pintinhas. Isso é muito relacionado com intolerâncias alimentares. Né? Tem aqui meu carregador. Tem mais alguma pergunta? Oi, Laís. Karina está resolvendo aí só tá. o carregadorzinho dela, mas a gente, enfim, acho que foi o webinar com a maior quantidade de perguntas que a gente já teve até o momento. Espero ter respondido todas, eu e André. Já estão perguntando aqui quando é que vai ser a próxima, então a gente fica muito feliz, né? A gente, na verdade, já bateu o recorde nas perguntas, no tempo, né? A gente já imaginava que hoje... Eu não sei nem que horas são. Já passamos 40 minutos do horário previsto. Caramba, e eu vou dar aula na pós daqui a 17 horas. Eu também. Mas a gente... é bom, a gente não vê o tempo passar. Não, professor? Maravilha. Foi bom. Espero que todos tenham gostado. Parabéns sobre a equipe. A gente deixou... Mesmo sendo assistente social, foi muito rico. Aprender para mim... coisa boa. Aprender para mim é tudo de bom. E aí me enquadrei vários pontinhos aí, né? Da intolerância, da alergia. E vou dar uma sugestão, né? Fazer um encontro desse só sobre asilo irritável. Estou à disposição. Eu acho que cabe. Estou à disposição. Que maravilha. Então, pronto, olha aí. Já temos tema, né, para o próximo. A gente... Obrigada pela sua sugestão. Inclusive, pessoal, quem tiver interesse em fazer outras sugestões e dar o feedback, a gente colocou no chat o link para o questionário de satisfação. E aí a gente pode estar coletando realmente interesses em outros temas, como o síndrome do intestino irritável, que a gente já colocou, e outros tantos. Laís, com certeza vai ter parte 2 aí desse webinar, né, junto com o professor André, Karina também fazendo esse meio de campo, né, sempre contribuindo com a colocação das pessoas no chat, e a gente agradece imensamente. Eu sei que tem muitas perguntas e sugestões e muitos elogios no chat, e depois até sugiro você dar uma olhadinha quando você fechar a sua apresentação, e a gente nos coloca à disposição, certo? Essa aula, né, esse momento a gente está gravando, vai disponibilizar no YouTube do UniRN, para quem tiver interesse depois ter acesso. Certo? Agradeço ao professor André Davim, né? Já vai correr agora para outra aula. Professora Karina também está mediando aí várias aulas de nutrição. E Laís também pela aula, né, que a gente teve. Realmente a gente tem muito tema aí para debater. E acho que quando a gente fala do corpo, a gente está falando de nós mesmos, obviamente, né? Da qualidade de vida, que é o que a gente precisa buscar. Sempre precisou, eu acho que a partir de agora a gente está olhando para si de uma forma com mais cuidado e com mais carinho, né? Então o Núcleo de Extensão agradece, né? Quem quiser falar, deixar alguma colocação aqui, fica à disposição. Eu vou falar rapidinho, porque eu vou precisar me despedir, mas obrigado, viu, Mariana, pelo convite, obrigado a Karina também pelo convite, pela lembrança. Para mim é uma honra muito grande enquanto professor, educador, a gente está podendo difundir conhecimento nesse momento que a gente até então nunca tinha experimentado, né, um isolamento social desse nível, onde as pessoas precisam cada vez mais de ajuda, de amparo, e eu acho que as universidades ela têm um papel crucial em difundir conhecimento para ocupar a mente dessas pessoas, qualificar essas pessoas. Então, para mim é uma honra atender o convite de vocês. Contem sempre comigo, uma honra muito grande poder fazer um webinar desse com Laís, né? Todo mundo sabe por quê, porque é minha esposa, e para mim é uma grande alegria. E eu acho que dar uns parabéns para a universidade, para o UniRN, muito grande, porque Laís é uma egressa do UniRN, e para falar nesse nível, eu sou testemunho que acompanho todos os dias a dedicação e o nível
de entendimento dela dentro do assunto. Então, obrigado a todos vocês pelo convite e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço. Agradeço demais, né, fazer parte desse momento com você, né, Moura? Mas que realmente, assim, contribuir com a instituição. Eu tenho muito orgulho mesmo, muito orgulho de ter sido aluna, né, UniRN. Para quem não conhece, eu tenho outra graduação, né, eu sou advogada também, e não fiz na UniRN. Quando eu pensei em fazer nutrição, realmente fazer essa transição de carreira, eu não tinha outra instituição que realmente eu tivesse vontade de fazer. E acertei demais, porque assim o ensino é de qualidade mesmo. Então, poder contribuir, né, com um pouco que eu sei, um pouco que eu estudo, muito que eu estudo, o pouco que eu sei, é um prazer para mim, é um prazer para mim imenso. E espero que todos tenham gostado, e eu estou à disposição. Muito bem, Laís. Então, é um orgulho nosso também ter você, né, uma nutricionista tão capacitada, né, atualizada, como egressa, né, do curso de nutrição. Isso é um orgulho para a gente também. E parabéns pela aula, você, professor André, né? Dê uma olhadinha no chat, muitos elogios, viu? Só elogios, nutricionista top, aula top, dê uma olhadinha lá. Vou olhar aqui. E transferimos todos esses elogios para a equipe toda, porque acho que é o UniRN que merece todos esses parabéns. Né? É verdade. Professor de lá, Laís formada por lá, então, Karine é a coordenadora, Mariana do Núcleo de Extensão, então estamos todos de parabéns. E já que você se colocou aí à disposição, eu vou pensar em outras coisas, tá certo? Tá certo. Tamo junto. Só falar que dizer o dia que eu estarei à disposição, com o maior carinho. Tá certo. Tá bom. Gente, um abraço a todos. Pessoal, muito obrigada. Tá? Obrigada. Mariana, peço licença, mas eu vou ter que sair agora em função do horário, tá bom? Tranquilo, tá tudo finalizado. A gente agradece a participação de todos, tá ok? Professor André, muito obrigada. Professora Karine, Laís, muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente, por vocês terem ficado.